Você sabe a diferença entre a manteiga e o óleo de cozinha ou azeite? Então, na verdade, eles são bem próximos em questão de estrutura química, mas hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a diferença e você vai conseguir distinguir quimicamente falando um do outro. Bom, a aula de hoje é sobre ácidos graxos. Bom, os ácidos graxos, geralmente a gente associa o quê? Óleo, manteiga, gordura a tudo que é ruim, né? Mas não necessariamente, porque eles têm funções extremamente importantes no nosso organismo. Então vamos lá para a parte de biologia. Tá, algumas das funções desses ácidos graxos dentro do nosso organismo. Eles são responsáveis pela estrutura das nossas membranas, eles possuem também uma atividade em relação à resposta imunológica do nosso organismo. Então, algumas funções dessa classe de compostos, né, desses ácidos graxos. Uma delas é responsável pela estrutura das nossas membranas, além de que também eles são extremamente importantes na nossa resposta imunológica. E também, não menos importante, nas estruturas dos nossos neurônios. Com certeza você já ouviu falar alguém sugerindo o consumo de ômega 3, ômega 6, todos esses compostos, eles estão presentes na classe, né, dos ácidos graxos. Então, não necessariamente todos os ácidos graxos, todos os óleos ou gorduras que a gente geralmente costuma falar, são maléficos ao nosso organismo. Então, o que seriam esses ácidos graxos, né? Os ácidos graxos, eles estão presentes na classe de compostos relacionados aos lipídios. Temos algumas classes de compostos falando biologicamente, né? A gente tem os lipídios, os carboidratos, nós temos os aminoácidos e os ácidos graxos estão lá nos lipídios. Bom, eles possuem umas cadeias carbônicas grandes, pode variar aí de 4 a 14, 16, e a gente tem também a parte do grupo carboxila. Então, a estrutura dele a gente vai ter, né, essa parte apolar hidrofóbica, ou seja, fobia da água. Ela não vai interagir com a água. E a parte polar, que é a parte do grupo carboxila, que vai ser hidrofílica, que vai ser a parte que vai interagir com a água. Só que, como a gente tem a cadeia apolar muito maior do que esse grupo carboxila, o que a gente vai ter? Características desses ácidos graxos ou lipídios, né, considerado da classe dos lipídios, ele vai ter características apolar, porque geralmente essa cadeia apolar é muito grande quando a gente considera os ácidos graxos. Tá, mas algumas das características dele, né, a gente já viu qual que é, para que serve, tanto biologicamente, né, como a estrutura dele. Bom, algumas características, ele pode ser tanto saturado quanto insaturado, ou seja, a gente pode ter ligações apenas simples na cadeia carbônica, ou também a gente pode ter algumas insaturações, que são as ligações duplas dentro dessa cadeia carbônica. Também a gente pode ter o quê? Diferente tamanho dessas cadeias carbônicas, igual eu falei anteriormente. Essas cadeias podem variar 4, 6, 18 átomos de carbono aqui ligados nessa cabeça polar. Bom, e o que vai acontecer? Quando a gente tem estrutura saturada, insaturado ou diferentes tamanhos de cadeias carbônicas, está ligado quimicamente diretamente ao quê? Às propriedades físicas desses compostos, né? Então, vamos analisar aqui. A gente tem um ácido graxo saturado, ou seja, não temos nenhuma ligação dupla durante dessa cadeia carbônica. E temos o ácido graxo insaturado, que temos algumas ligações sobre essa cadeia carbônica. O que vai diferenciar um do outro? Vocês lembram lá de propriedades físicas da matéria? Vamos pensar em ponto de fusão. Quando eu tenho um ácido graxo insaturado, eu vou ter uma dificuldade de quê? De empacotamento, de alinhamento dessas moléculas. E o que vai resultar nisso? Um menor ponto de fusão, então essas estruturas tendem a ser o quê? Líquidas. E de forma ao contrário, vai acontecer o quê? Com os ácidos graxos saturados, que geralmente eles são o quê? Sólidos. Então, qual que é a diferença entre a manteiga e o óleo ou azeite? É apenas as ligações duplas, que as ligações duplas sobre essas cadeias carbônicas, elas vão dar diferentes propriedades físicas para esses compostos, que vai gerar em diferentes estados físicos, sólido e o líquido.
Então, um resumão, ácidos graxos eles são extremamente essenciais, não necessariamente a gente produz, por isso que a gente tem que ter um consumo, obviamente, de forma adequada desses compostos, mas eles têm todas as funções biológicas. Principais características, tem aquela cadeia carbônica longa, podemos ter ligações duplas ou não, e tem toda a parte polar, né, que é a parte do grupo carboxila. E temos propriedades físicas diferentes, vai depender o quê? Da cadeia carbônica, também os fatos de ser saturados ou insaturados. Então, espero que você tenha entendido a principal diferença entre manteiga e o óleo ou azeite, que é basicamente o quê? Uma ligação dupla. Até a próxima!